A volta de Jesus? O mistério é o evangelho de Cristo sendo pregado a todo mundo, tribo, língua, povo e nação. Aonde nós temos esse texto mais claramente? Aqui Paulo fala em Colossos que esse mistério que esteve oculto durante séculos, né? Jesus, que se revelou e veio, morreu para nos salvar, etc., foi manifestado. E no verso 27 ele fala, o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Então, vá para Efésios, capítulo 3, e vamos ver Paulo falando agora para outros crentes de outra cidade. Efésios, capítulo 3, versos 3 ao verso 6. Oi, Pode ler. eu consegui aqui, tirei o fone, Jackson. Ô, Amanda, ficou ótimo agora. Pode ler para a gente, Amanda. Efésios 3, de verso 3 ao verso 6. Tá. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Opa, olha aí. Então, esse texto está bem claro. Existem mais textos que reforçam o sentido desse mistério que foi revelado, tá? Então, em Apocalipse capítulo 10, verso 7, foi lido que nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério? Deus só vai tocar a última trombeta quando o evangelho for pregado a todo mundo. Ok? Na cena do quinto selo, agora nós vamos voltar para o passado. Lembra que nós estudamos os selos? E ali em Apocalipse capítulo 6, dá uma olhadinha, porque assim nós vamos entender as trombetas. Apocalipse 6, verso 10, termina ali com uma pergunta. A Bruna Torneiro, pode ler para a gente, Bruninha? O que está escrito aí, Apocalipse 6, verso 10? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aí. Então, o sangue dos inocentes, dos mártires, de todas as pessoas, estudamos isso já no estudo passado, eles estão clamando até hoje nos ouvidos de Deus. Ou vocês acham que Deus está feliz com tantas famílias palestinas e israelenses morrendo, sendo sequestradas, crianças, o sofrimento que está se vivendo? Ou se viveu na Idade Média, cristãos que foram queimados vivos, como John Hus, né? Martinho Lutero, tantos outros que morreram em prol do evangelho. Você acha que Deus não tem que vingar essas coisas? Só que Deus vai vingar depois que o evangelho for pregado a toda tribo, língua, nação, povo. E aí a voz do céu exortou-os a aguardar, a aguardar, né? Porque você vai ver que em Apocalipse 6, esse texto que a Bruna leu está no 10. De 15 a 17, é uma espécie de resposta, Deus respondendo, dizendo, aguardem, me aguardem. Sabe quando um líder, um gerente, um chefe, uma pessoa que comanda muitos departamentos, muitas áreas, muitas empresas estão ao seu comando, e todo mundo está falando, e aí, vai fazer alguma coisa ou não vai? Vai resolver isso ou não vai? Aí o grande líder fala, calma, aguardem, vocês vão ver, eu vou solucionar isso. É como se Deus estivesse falando isso. E ele está dizendo, ó, vai chegar o dia, eu vou julgar aqueles que feriram a todos vocês. Tá? A cena do quinto selo representa essa experiência. E a visão das 7 trombetas mostra que Deus já interveio em alguns momentos para mostrar que ele não está calado. Ao longo da história, em favor do seu povo oprimido, ele já julgou alguns dos que os prejudicaram. Ou seja, 6 trombetas.
mas a 7ª ainda será tocada. Mas, Jackson, como que é isso? Eu vou explicar rapidamente num roteiro simplificado aqui, sem tentar detalhar muito, tá? Porque se você for ler o capítulo 8 e o capítulo 9 de Apocalipse, você tem ali, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e houve isso, e houve aquilo. E ali tem símbolos que explicam isso que eu vou falar para vocês aqui, tá? Primeiro, os juízos de Deus, ou a intervenção divina, elas são manifestadas através de trombetas. Isso ficou claro, porque eu posso mostrar até alguns textos para vocês aqui, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui rapidamente. No Antigo Testamento, por exemplo, ó, a vida de Israel estava intimamente relacionada ao toque de trombetas. Seu tom, por exemplo, podia ser para uma convocação para a guerra. E agora vamos abrir um texto para entender isso. Abra em Juízes, um livro do Velho Testamento, no capítulo 3, no verso 27. Quem encontrar primeiro pode ler. Juízes, capítulo 3, verso 27. E aí já fica com o dedo marcado também em Juízes, no capítulo 6. Eu encontrei aqui, tá? Pode ler, Amanda. E o próximo lê o verso 6, 34. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Tá bom, aqui já dá para entender que eles tocavam a trombeta, Deus mandava tocar e falava, eu vou agir. Tocava a trombeta, Deus agia. E tem um texto na profecia do Velho Testamento, se não me falha a memória, Isaías ou é Ezequiel, que diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Então, quando é que agia Deus? Quando tocava a trombeta. Quando tocava a trombeta, meu irmão, minha irmã, o povo de Deus tinha certeza que Deus ia agir. E os inimigos tremiam, porque eles sabiam que haveria vitória do povo de Israel. Vamos ler agora o 6, verso 34. Quem encontrou pode ler. Do mesmo, Juízes, tá? Juízes, isso mesmo. Eu vou ler aqui, ó. Tá. Então, tá aberto o microfone, né? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abieritas se ajuntaram após dele. Você viu aí, ó, o Gideão, aí tocou a rebate, era tocar a trombeta em uma cadência diferente. Aqui só tem mulheres, né? Não tem homens, a não ser o Bruno, que deve estar com a Daniela ali. Quem serviu o exército sabe que existem vários toques de trombeta, né? Tem... significa um comando. Tem, por exemplo, o camarada está aqui à vontade, toca isso, ele fica em sentido, ele fica em sentido. Tem toque que por exemplo, para marchar. Aí o cara, 1, 2, 1, 2. Então, arrebate, Gideão, ele tocou de uma forma que era para avançar o exército. E ele só fazia o que Deus pedia, e quando Deus pedia, agora você vai fazer isso, então toca a trombeta que eu vou fazer. Ele tinha que obedecer a Deus, no sentido para que Deus pudesse intervir a partir da obediência dada através do toque da trombeta. Então, aqui nós temos vários outros textos. Vamos ler mais alguns aqui. Por exemplo, o chamado para ajuntamento do povo, né? Juntar o povo ali. Vamos para Números, capítulo 10, versos 2 a 7. Quem encontrar pode ler, tá? A Dani e o Bruno, se quiser ler também, Dani e Bruno, pode participar com a gente, tá? Vou aqui, tá. 10, 2 a 7. Números 10, capítulo 10, versos 2 a 7. Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação,
e para Aí, ó, tá ordenar bom. Para chamar, né, para convocar a congregação. Então, essa era a função litúrgica. Agora você vai ver, por exemplo, aproveitando aí, Daniela, quando era para fazer uma advertência que estava se aproximando o perigo. Onde é que tem? Abra em Jeremias 4, verso 5. Jeremias 4, verso 5. Se alguém encontrou primeiro, pode já ir lendo aí, tá? Anunciei em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Muito bem. Aí era para a prontidão deles, né? E aqui você tem vários outros textos. Só para ter uma ideia, eu ia citar outros, mas o tempo já é avançado. São 28 textos bíblicos que tratam de sinalar uma ação através da trombeta, tá? Seja litúrgica, seja de alerta, ou de ataque, ou enfrentamento do inimigo, né? Quando a gente lê a respeito das 7 trombetas, elas percorrem o curso dos acontecimentos. Porque, veja bem, a revelação que é dada para João, a estrutura literária do Apocalipse, ela é de João para frente. Só que João faz lances do passado para explicar o que vai acontecer no futuro. Por isso que quando você estuda Apocalipse, você tem que estudar a Bíblia, não adianta ler só Apocalipse, tá? Então, acontecimentos desde os dias de João até a conclusão da história da Terra. Quer ver? Apocalipse 11, verso 15 a 18, fala assim, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. E aí vai, não vou ler tudo. Mas no finalzinho diz assim, você veio para julgar os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, e os profetas e os santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e viestes para destruires os que destroem a terra. Nota que Apocalipse 11 está mostrando no futuro a vitória do tocar da 7ª trombeta, tá? Então, e as outras? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Se a 7ª trombeta anuncia que chegou o momento de Deus assumir o seu legítimo governo, que é o que mostra aqui, eu mostrei já textos até em Apocalipse 11, as 7 trombetas se aplicam aproximadamente aos mesmos períodos compreendidos pelas 7 igrejas e pelos 7 selos. Só que numa linguagem agora contra os antagônicos, não se referindo ao comportamento do povo de Deus. A igreja idolatrou, a igreja está apostatada. Não, agora é Deus intervindo aqueles que perseguem, os perseguidores. Por exemplo, se você pegar as 2 primeiras trombetas, elas anunciam, aqui no capítulo 8, vamos lá, o verso 20, ou capítulo 8, o verso 7. 6 e 7. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então aqui no verso 7 começa o toque das trombetas. 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. Aqui, as 2 primeiras trombetas, essa é a primeira, vamos ver a segunda, rapidinho aqui, ó. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar.
e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Então aqui nós vemos, em figura simbólica, que a morte na terra, a morte no mar, por causa de coisas que aconteceram com o povo de Deus. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, só essa introdução, ou essas duas primeiras trombetas, eu vou abrir aqui para vocês a primeira trombeta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Ali fala que houve saraiva e fogo misturado com sangue, correto? Então, acompanhe esse raciocínio. Eu vou pegar o autor, Ranko Stefanovic, que é o autor desse livro aqui, Revelações de Jesus Cristo, para citar para vocês o que esse teólogo fala, para ver se não faz sentido. Olha só. Essa expressão faz lembrar a 7ª praga do Egito. Ó, fazendo questão com a 7ª praga. Como? Saraiva misturada com fogo foi um dos juízos divinos sobre os egípcios, o qual teve um efeito devastador. Você pode conferir isso em Êxodo, capítulo 9, no verso 23 a 25. Outra fonte para essa imagem é a profecia de Ezequiel contra Gog. Lá em Apocalipse fala de uma disputa entre Gog e Magog. Aqui, em Ezequiel, fala disso. Nessa profecia, Deus exerce seu juízo executivo contra esse inimigo de Judá por meio de saraiva e fogo misturado com sangue. Ezequiel, capítulo 38, versos 22 e 23. O fogo, embora o fogo ou a saraiva, né, às vezes sejam usados como juízo contra Israel por abandonar a aliança, e você vai ter esses textos em Isaías 30:30, Ezequiel 13, de 11 a 13, Jeremias 21, de 12 a 14, tá? Não vamos ler todos, não dá tempo, a gente tem 1 horinha, eu tenho que avançar. Então, ainda que contra Israel por abandonar a aliança, essa imagem da saraiva misturada com fogo no Antigo Testamento, ela representa de maneira consistente os juízos divinos sobre as nações que se opunham a Deus e ao seu povo. Então, ou seja, era a forma de Deus punir aqueles que eram adversários do povo dele. Você tem, por exemplo, em Salmos 18, olha, só em Salmos são poesias, né? Olha o que o poeta, o salmista, fala no capítulo 18, verso 12 a 14. Quem encontrar aí, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, tá? Se você não encontrar, eu vou ler. Salmos 18, versos 12 a 14. Alguém encontrou? 12 a 14? Isso. Só estou encontrando 18, 12 a 14. Tem que enxergar melhor aqui. 16, 14, 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamegantes. Trovejou então o Senhor nos céus, Altíssimo, levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Muito bem. Você está vendo? O salmista, em poesia, diz que Deus pune com brasas, com fogo, com saraiva. Então, quando você lê isso em Apocalipse, está dizendo que Deus executou aí juízo sobre povos ou nações que perseguiram o povo dele. E agora você quer saber onde está isso? Na história? É simples. As duas primeiras trombetas, elas anunciaram juízos sobre as nações que crucificaram a Cristo. As duas primeiras. As duas primeiras trombetas. Quais foram essas nações? A rebelde Jerusalém, ou seja, o próprio Israel apostatado, que não aceitou Jesus Cristo como Salvador naquele momento da história, e, posteriormente, o Império Romano.
você vai verificar que, quando Jesus foi crucificado, Pilatos, lembra-se que Pilatos tentou pleitear de maneira democrática até, porque ele pediu. A democracia é o governo do povo. Demos, povo, cracia, governo. Já ouviu falar em latim, vox populi, a voz do povo? Pilatos utilizava isso. Está lá Cristo e Barrabás. E ele diz o quê? A quem vós quereis que eu liberte? E o povo gritou o quê? Libertem Cristo. Foi isso? Não, Barrabás, libertem Barrabás. Mas Barrabás, esse não fez nada, é Barrabás. E eles insistiram. E num dado momento, a liderança, Caifás, Anás, os líderes do Sinédrio judaico, disse o quê? Libertem Barrabás. Mas e o que eu farei com Cristo? Crucifica-o! Tá, mas e se acontecer alguma coisa? Que o sangue dele recaia sobre nós. Já pensou? O sangue dele recaia sobre nós. Gente, o que aconteceu com Israel? Olha, vem comigo aqui, ó. Agora é história, tá? Não é história da carochinha. É história da história universal. O que aconteceu no ano 70 da nossa era? O povo de Israel foi cercado e foram mortos, foram sitiados por ordem do imperador Tito. O general Tito entrou por ordem do Domiciano e matou todos ali, inclusive gente que estava dentro do templo. Ou seja, o sangue de Cristo recaiu sobre eles. Só que Deus deu uma orientação para aqueles que queriam fugir a tempo, queriam obedecer à vontade de Deus, eles tiveram a oportunidade de escapar antes. Mas no ano 70 foi uma chacina com o povo de Israel. Depois, lá na frente, o Roma cai. O Império Romano cai por invasão dos bárbaros. E aí agora, Roma Imperial, ela sofre uma trombeta, ela sofre uma intervenção divina. Só que Roma continua viva não agora como um império de Césares, mas como uma ideologia de crenças pelo Império Papal, ou Roma Papal, ok? Eu poderia mostrar isso em partes para vocês, mas a priori, para entendermos, a primeira e a segunda trombeta, ela é uma intervenção divina sobre Israel e sobre Roma imperial. A terceira e a quarta trombeta, elas retratam o juízo celestial contra duas questões: a apostasia da igreja cristã no período medieval. Essa é a terceira e a quarta, ela resume as duas. Tá? Porque você vai verificar que há um cessar da apostasia quando se prende o Papa Pio VI no ano de 1798 da nossa era. E lá em Apocalipse, capítulo 13, você vai entender que é um poder, uma besta que recebe o quê? Uma ferida de morte, ou seja, houve uma intervenção onde ela quase morreu, mas não morreu totalmente. E aí você entende uma coisa interessante. Agora eu quero uma outra figura para vocês entenderem aqui. Foi lido 2 vezes, nesses selos primeiros aqui, que quando cai a saraiva de pedras, o fogo e o sangue e tal, fala ali que a terça parte das árvores e a terça parte da terra, não é isso que fala? Aham. E do mar também, a terça parte do mar. Então está dizendo o quê? Que o Criador de tudo que existe, o Criador dos céus, da terra, do mar, de todas as fontes, ele está executando juízo sobre a vida na terra. E que vida? A vida que foi enganada por outros. Se você olha, Apocalipse é um livro das contrafações. Existe a luz e as trevas. Existe a mulher vestida do sol, pura e perfeita, 12 apóstolos, igreja primitiva. Existe a mulher sentada
vestida de escarlate, sentada sobre a besta prostituta. Existe o cordeiro, existe o dragão. Então essas contrafações se colocam, se interpõem, porque Jesus está falando para a gente que ele está desmascarando Satanás e julgando os agentes de Satanás na terra, que são nações e poderes. Uma coisa importante, por que a terça parte? Vamos ver, usa o raciocínio aí para a gente ver se a gente chega a uma... Quem quer dar um chute aí? Aonde você vê a terça parte sendo falada na Bíblia? O que é a terça parte? Meu, não é mais ou menos comparado... Dos anjos caídos? Boa, Geórgia. Boa. Olha só, vamos lá para Apocalipse capítulo 12, vem comigo. A Geórgia foi ao ponto, foi no alvo, na mira. Capítulo 12, verso 4. Ali fala que Satanás, como a antiga serpente ou o dragão, ele tem uma cauda, ok? Então fala que como é que está no verso 4? Pode ler aí, Carla. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Olha só, Satanás não quer que o evangelho de Cristo, o menino Jesus veio para que tivéssemos vida. Ele veio para salvar o perdido. E ele, desde o nascimento de Cristo, ele tentou, lembra Herodes, matar as crianças, tá? E aqui está falando que Satanás usa os seus anjos, ou seja, os demônios, anjos que ele convenceu lá no céu, que foram expulsos. Eu não sei quantos anjos tinha no céu, mas a Bíblia revela que Satanás conseguiu convencer, por sua ideologia, por sua narrativa, por suas fake news, lá no céu, porque eu acredito que a política, é triste dizer, mas a política nasceu lá em cima. O partidarismo, o movimento separatista, e ele conseguiu convencer a terça parte de todos os anjos. E a terça parte desses anjos, eles estão aonde? Aqui na Terra, são demônios. E esses demônios, eles movem pessoas, organizações, sistemas, esquemas, para oprimir, massacrar e exterminar os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E agora, voltando para Apocalipse 8, o que está dizendo? Está dizendo que Deus, ele está tirando a terça parte da terra, do mar e tal, por quê? Ele está executando um juízo sobre aqueles que estão sendo usados por demônios. Tá? E aí você vai lendo e você vai vendo que essas trombetas, que são juízos de Deus sobre os oponentes, né, do evangelho, ele vai se desdobrando. A terceira e quarta trombetas, elas vão retratar o juízo celestial contra a apostasia da igreja, ou seja, uma liderança que foi usada pelos demônios para misturar a mentira com a verdade. A verdade de Cristo, agora misturada com mentira. Tanto é que, na profecia, o que é a igreja? É a mulher. Porque o noivo é Cristo e a esposa é a igreja. Então, se você tem uma igreja que olha lá, Apocalipse capítulo 12. Vamos lá? Dá uma olhadinha. Quem encontrar pode ler, verso 1. Pode ler, Bruna Torneiro. Verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, é a igreja, é a mulher perfeita, é a mulher brilhante, é a mulher pura, é a mulher sem nenhuma nódoa moral nela. É a igreja dos 12 apóstolos. As 12 estrelas sobre a sua cabeça
é a igreja de Cristo avançando sobre a realeza de Cristo, prefigurada pela mensagem que foi levada do Evangelho através dos 12 apóstolos. Só que essa mulher, ela vai se transformando ao longo de Apocalipse. Olha só, vai para Apocalipse 17. Olha como que está essa mulher agora. Apocalipse capítulo 17, verso 1. Pode ler. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E o que ela fez? Verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi o que se embebedaram os que habitaram na terra. E agora, olha só, olha a mulher que João vê. Lê o verso 3 e o 4, Carla. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Olha que tristeza. É bem diferente da outra mulher, né? Sim. Então Deus está tocando uma trombeta agora para falar, olha, perseguiram e agora esses que estavam sendo perseguidos, agora eles mesmos se transformaram, se apostataram. E agora Deus executa juízo. A terceira trombeta trata desse assunto. A terceira trombeta fala de uma grande estrela também, né, no verso 10. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que acho que é importante. Ó, capítulo 8, no verso 10, fala: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, não foi isso? Uhum. Com frequência na Bíblia, as estrelas simbolizam anjos, tá, gente? Com frequência. Quer ver? Abre a Bíblia em Jó, capítulo 38, verso 7. Quem encontrar pode já ler, tá, gente? Eu falo aqui, você já abre e lê. Jó 38, 7. Quem encontrou, já abre o microfone e lê. Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha aí. Primeiro, estrela canta. A estrela que a gente está acostumado a falar é um planeta, um astro. Então, essas estrelas aí que Jó se refere são pontos luminosos, seres celestiais no céu que ele vê cantando, louvando, é anjos, tá? Mas o mesmo é verdade no Apocalipse capítulo 1, verso 20. Dá uma olhadinha lá, ó. Capítulo 1, verso 20. O que está escrito? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Pronto, e os 7 tá bom, já candeeiros... falou. Né? As 7 estrelas são os 7 anjos. O próprio João, a própria Apocalipse fala. Agora, ó, em Apocalipse 12, 4, é uma coisa importante. Satanás arrasta a terça parte das estrelas para a terra. Ou seja, ele arrastou quem? Claramente essas estrelas são anjos caídos, anjos que foram expulsos do céu. E quem é então essa grande estrela entre todas as que foram expulsas? Satanás, Lúcifer. O próprio. Você nota que Satanás, ele quer ser Cristo. E Jesus sabe disso. E Jesus revela isso pra gente. Quer ver? Vai para o último capítulo de Apocalipse. Olha quanta coisa tem hoje para a gente estudar aqui. Meu Deus do céu. E a gente já está terminando aqui daqui a pouquinho. Tem que terminar, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Ó.
Último capítulo, 22 de Apocalipse, verso 16. Quem encontrar pode ler. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está dizendo assim, ó, eu termino o livro de Apocalipse dizendo que eu sou a estrela da manhã. Eu sou a grande, única e suficiente estrela que brilha para a salvação de vocês. Sabe por que Jesus está dando essa ênfase, queridos? Porque você vai ver que os antigos profetas, eles sabiam muito bem como Satanás sempre se posicionou na história. Abra em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Ali menciona uma estrela da manhã. Vamos ver que estrela da manhã é essa? Apocalipse está falando que Jesus disse que ele é a estrela da manhã. Mas vamos ver em Isaías 14, verso 12 a 15. Quem encontrar já vai lendo. Isaías 14, verso 12 a 15. Capítulo 14, Bruna, verso 12 a 15. Tá. Como caíste desde... Calma aí. Como caíste desde o céu, o Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha aí. Quem é que, na minha Bíblia fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Tu dizias no teu coração, quer dizer, ele dizia que ele era grande, maior, superior, e ainda fala ali mais, ó, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, final do verso 14. Quem é esse? Esse é Satanás. Os profetas do Velho Testamento sabiam, Jesus reafirma, e aí para terminar, fala que a terça parte recebe essa intervenção divina, mas a terça parte dos rios e das fontes das águas, como nós lemos, o que significaria então isso na Bíblia, né? Na Bíblia. Se você lê aí, rios e fontes das águas, nas Escrituras, frequentemente as fontes ou mananciais são símbolo de nutrição espiritual. Como? Isaías anunciou a Israel, está em Isaías 12, verso 3, eu vou acelerar, tá? Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Isaías 12, 13, 12, 3. Salomão declarou o seguinte, ó, em Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é fonte de vida. Deus, por intermédio de Jeremias, repreendeu o povo de Israel por abandoná-lo, dizendo o seguinte, vocês abandonaram o manancial de águas vivas e começaram a cavar para si mesmos cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias 2,13. Então, queridos, nas Escrituras fica claro que o forte simbolismo dos rios e das fontes das águas se reflete na declaração feita por Jesus na festa dos tabernáculos. Ele disse o seguinte, está lá nos evangelhos, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Está em João capítulo 7, versos 38 e 39. João usou os rios e as fontes das águas em Apocalipse como símbolo da nutrição espiritual que essa igreja cristã deveria entregar e não entregou. Estava com cisternas rotas. Por isso que a terceira e quarta trombetas, elas retratam o juízo celestial contra a apostasia da igreja cristã no período medieval. A quinta e a sexta trombetas,
elas descrevem facções rivais no mundo religioso, tá? E aqui é importante a gente entender isso. Eu vou dar só uma pincelada para não tomar muito tempo de vocês, tá? Mas olha só, ali, capítulo 9, verso 1, dá uma olhadinha aqui, ó, para você entender a quinta e a sexta trombeta. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu, e viu uma estrela que caiu na terra. Foi-lhe dar a chave do poço do abismo. Ó, estrela caída do céu. Que estrela é essa? É ele. É ele. Agora, viu como é fácil identificar? Aí você identificou alguns símbolos. Por favor, meus queridos, eu não mostrei para vocês todos. Eu mostrei, acho que uns 20%. Existem muitos outros símbolos nesses dois capítulos, 8 e o 9. E eu confesso para vocês, uma das partes mais difíceis de se estudar em Apocalipse são as trombetas. Então eu estou dando aqui algumas pistas para vocês irem, a partir dessas informações, e montando o Lego, construindo, né? Isso, bicho. Montando o cubo mágico, né? Você tem que saber encaixar as peças. E olha, ao que parece, essa é a mesma estrela mencionada na terceira trombeta. Ou seja, aquele que age através dos agentes é o próprio Satanás. Tem um teólogo, Adela Yarbo Collins, e ele observa num livro dele que a estrela caindo do céu evoca a história da queda de Satanás, um dos anjos mais gloriosos. E ele diz, em sua rebelião contra Deus. O termo caída está no tempo perfeito, quando você lê no grego, indicando que a estrela já havia caído antes da quinta trombeta tocar. Ou seja, é um anjo caído. Não é que ela caiu agora. É que essa estrela caída, ou que cai, ela já era caída faz tempo. E ela faz com que eu e você caiamos. O poço do abismo, aqui vale um tempinho aqui. A palavra abismo, tá? No Apocalipse, ou no grego original, é usada pela primeira vez na Bíblia, a citação dela para explicar o que está acontecendo no grego original em Apocalipse, ela está fazendo referência à primeira vez que foi utilizada na Bíblia. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 2. E a referência ali era a condição da terra antes da criação, uma condição caótica, caos. Porque a Bíblia fala assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Gênesis 7, verso 11, também faz essa referência. Em Jeremias 4, no verso 23 a 30, tá? O termo é usado para se referir à Palestina desolada e desabitada durante o exílio. Que exílio é esse? Ah, Jackson, então isso tem a ver com Israel hoje? Não. A Palestina sempre foi desabitada depois que eles foram expulsos dali. Até a coisa é tão antiga que, olha só, tem alguns profeteiros aí na internet dizendo que Israel é o relógio de Deus. Queridos, Israel não é o relógio de Deus. A profecia é o relógio de Deus. Israel é uma nação que cumpriu a sua missão perfeitamente no começo, se corrompeu depois e foi convidada a ser enxertada em Cristo. E muitos judeus estão se enxertando em Cristo, glória a Deus. Mas alguns ainda acreditam que o protagonismo espiritual para a salvação da humanidade está na nação de Israel. Queridos, isso não é verdade. Se fosse verdade, não precisaria da igreja. Precisaria do judaísmo. Precisaria só do povo de Israel. Por que Cristo veio? Por que Cristo estabeleceu a igreja? Né? As práticas cristãs não são as práticas judaicas. Ah, mas já que você está julgando os judeus? Não. Eu estou falando do sistema religioso que foi transferido pela graça de Cristo
ao Cristo, ao cristianismo. O que acontece? A mensagem de Deus, antes de Cristo, ela era, vamos chamar assim, transformando uma imagem didática em algo visualizável. Eu vou usar aqui, por exemplo, o movimento da pregação do evangelho, da mensagem de Deus na Terra. Antes de Cristo, ela era o que a gente pode chamar de centrífuga. O que é centrífuga? Quem tem aí a máquina de lavar em casa, sabe que quando você bota a roupa molhada lá e aperta centrifugar, o que ela faz? Ela puxa a roupa ou a água para o centro. Uhum. Porque ela está torcendo e tirando. Então, ela puxa para o centro até espremer a roupa e sair a água e a roupa fica seca. Porque o movimento é centrífugo. Ele é de fora para dentro. Centrífuga. Então, a mensagem de Deus no Antigo Testamento, através do povo de Israel, ela era centrífuga. Era o quê? As pessoas tinham que conhecer a Deus, a verdade, a vontade de Deus, indo até Israel, conhecendo sobre Israel, sobre a história de Abraão, a promessa da... Então as pessoas conheciam vindo até Israel. Quando Jesus vem, ele fala, atrairei todos a mim. Ele muda o sentido e agora a humanidade conhece a Deus, mas não através de Israel, porque agora não é centrífugo o movimento espiritual, ele é centrípeto. O que é centrípeto? De dentro para fora, todo mundo. Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo, eu estou usando uma linguagem mecânica, de física, para tentar mostrar uma analogia de sentido, de direcionamento, de como as coisas se dão. A maior prova de que agora é centrífugo e não centrípeto é o Espírito Santo. Quando Jesus falou, se eu não for, ele não virá. Quando eu for, ele virá. E quando ele vier, ele convencerá do pecado, da justiça, do juízo. E pregação foi aos gentios, a Capadócia. Primeiras vezes foram chamados de cristãos, foi na Antioquia, e a coisa foi até os confins da terra na época de Paulo. Pois bem, eu teria que falar muitas outras coisas aqui para vocês, mas a princípio, para resumir, nessa noite o nosso estudo de uma maneira mais didática e prática, eu quero dizer que a quinta e a sexta trombeta, elas descrevem todas as facções rivais no mundo religioso. O que são facções? São movimentos que se dividiram, se afastaram, se apartaram da vontade de Deus. Desde a reforma, na Idade Média houve o problema, aí na reforma a ideia era reformar. Só que a gente vê que a gente não está reformando nada. Está todo mundo seguindo Babel ainda. E Deus vai executar juízo. Esses períodos, eles são caracterizados pelas trombetas como uma ação demoníaca, né, que vai ter fim quando a última trombeta for tocada para a última batalha espiritual, conhecida como Batalha do Armagedon. Ok? Então, antes que a sétima trombeta seja tocada, ocorre um intervalo explicando a missão e a experiência do povo de Deus no tempo do fim. Note que a mesma coisa que aconteceu lá em Apocalipse 6, quando mostrou o sexto selo, parou, congelou, e aí abre Apocalipse 7, explicando quem seria selado, as 7 trombetas, elas vão tocando, do capítulo 8 ao 9, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta trombeta, ela é tocada no capítulo 9, a partir do verso 13, termina no verso 21, dizendo que ninguém se arrependeu dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos, ou seja, de todas as suas desobediências, de suas idolatrias, de todas as coisas que desagradam a Deus. E aí começa o capítulo 10, não é isso que está na sua Bíblia? Sim. Ué, e aí você pergunta, cadê a sétima trombeta? Aí, então, o que aconteceu? Um intervalo, e agora no nossa série, nesse episódio, ele fecha e abre o futuro
para explicar a missão e a experiência do povo de Deus no tempo do fim, antes de tocar a 7ª trombeta, que vai ser tocada só lá, sabe quando? No capítulo 11, no verso 15. Olha como que é Apocalipse. Ele fica dando um suspense para você ter que ler tudo e entender tudo. E essas trombetas servem para que a gente se prepare, então, para os fins. Exato, Carla. Né? Como os as pragas, tudo que vem para frente, né? Isso, porque no final, as 7 pragas é o sinal de que a 7ª trombeta foi tocada, os 4 anjos foram soltos, Sim. o 7º selo que foi aberto, soltou os 4 anjos, tocou a 7ª trombeta, fechou a intercessão da graça no santuário celestial e cai a primeira das 7 pragas. E aí, salve-se quem puder? Não. Quem está salvo, está salvo. Quem não está salvo... É isso na que eu ia 7ª perdão, Aí, o Espírito Santo não toca mais em ninguém. Acabou daí. Quem foi. Quem vai ficar e acabou. E aí? As pessoas não vão mais se arrepender. Vão matar, vão fazer tudo de terrível e tanto faz como tanto fez. Não vai ter mais o temor. Acabou, se retirou o temor de Deus, o Espírito Santo se retirou da terra. Vamos deixar as pragas. Isso, vamos deixar Jesus falar, hein? A Amanda está afirmando aqui. E aí, o que vocês acham? Aí eles falam daquela angústia de Jacó, não é isso aí? Que daí você não sabe se você está salvo ou não. A Georgia está aprofundada, hein? Só faltou a Adriana aqui hoje, hein? Senti falta porque hoje chegou uma moça lá na agência, foi tão engraçado, as pessoas, tem muita gente assim que está alarmado com tudo que está acontecendo na guerra. E eu sei que ela tem viagem programada para o ano que vem, e ela foi levar os passaportes para o visto, daí eu falei, vocês têm viagem... A menina, eu nem sei mais, porque agora o pastor, não sei de que igreja que ela é, ela começou a falar, nós já estamos vivendo a tribulação, porque vai ter um tsunami no Nordeste, porque teve o eclipse total lá, e o pastor falou, então eu nem sei o que vai acontecer, porque agora o Biden vai para os Estados Unidos e o outro vai atacar... Então, ela está assim, tem muita gente que está, nossa, uma coisa bem... Quando a gente depende só do líder espiritual para entender o que está acontecendo, a gente fica refém. Você tem que entender a Bíblia. Eu tenho dó das pessoas que estão nesse contexto, porque cada coisa que... Lembra quando houve a pandemia? Não, é agora, o Covid, agora, isso daí é uma praga já da peste, que tá... Gente, não é assim que estuda a Bíblia. No rolo do assustamento, o que está acontecendo é a bola da vez. Eu lembro que quando, na década de 80, começou a ter produtos com código de barras. Código de barras. Essa é a marca da besta. Marca da besta. Porque você lembra disso, Carla? Né? Lembro. Então, o que acontece? As pessoas não estudam a Bíblia e elas querem sensacionalismo. Tá? E quem se alimenta disso está dando ibope, está dando palco para Satanás, porque Satanás quer o quê? Ele quer assustamento e sensacionalismo. E confusão mental, né? Confusão mental, porque a Babilônia é confusão. Então, quanto mais confusão, é melhor para ele, porque aí quando ele fizer a contrafação dele, aí as coisas... Os desesperados, os que querem ver alguma coisa sobrenatural, ele é Jesus, ele é o Messias, ele é o mestre. É o falso, gente, não é para acreditar. A pessoa não estuda a Bíblia não entende. Então, só para responder, e aí, o Espírito Santo não vai influenciar e tal? Capítulo 22 de Apocalipse, olha o que vai acontecer quando cair a primeira praga. Caiu a primeira praga. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 11. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Verso 11 e verso 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda.
Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo o seguinte: quando cai a primeira praga, aquele que é justo vai continuar sendo justo, aquele que é injusto vai continuar sendo injusto, e não haverá mais oportunidade para pregação do evangelho, conversão, arrependimento. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Isso para os vivos, ok? Os mortos, é óbvio que já estão selados. Então, nós vamos entender isso. O que aconteceu na história do cristianismo em dado momento, onde esse intervalo, né, entre a sexta e a sétima trombeta, para que a experiência do povo de Deus se tornasse efetiva. Quando que aconteceu isso? E como que aconteceu? Nós vamos estudar no nosso próximo encontro, quando estudarmos Apocalipse capítulo 10, o anjo e o livrinho, e Apocalipse 11, as duas testemunhas. E aí vocês vão entender que houve um momento na história da humanidade onde o povo de Deus, em todos os lugares, foi chamado para entender algo fundamental que implica em trazer para aqueles que estão estudando e, digamos assim, se preparando, se consagrando, a poderem ser, a partir dessa mensagem, dessa informação, terem a oportunidade de serem selados a tempo, antes de começarem a tribulação, Carla. Porque só vai estar em pé naquele grande dia de tribulação, quando as coisas realmente forem como está em Apocalipse, terminando a pregação do evangelho e tal, aqueles que forem selados, ok? E isso envolve essa mensagem de Apocalipse 10 e 11, tá bom? Queridos, mais uma vez eu quero agradecer pela paciência, pois estouramos 16 minutos, atrasamos também para entrar um pouquinho, né? E eu vou dar aqui mais 3 minutinhos aqui para a gente fazer. Quem quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, e depois a gente já ora, tá bom? Daniela e Bruno, obrigado pela presença até o final aí com a gente. 16 minutos muito bem aproveitados. Deus seja louvado. Gente, eu vou aproveitar, já que ninguém fez pergunta, eu vou anunciar esse livro, a Carla vai querer, eu vou preparar um... Ó, eu tô fã desse livro aqui, tá? Ele tá bem coerente, ele tá bem alinhado. O doutor PhD Ranko Stefanovic, tá? Ele é PhD em Apocalipse. De Apocalipse a partir dos símbolos da própria Bíblia. Eu achei muito legal. Então, eu não uso só ele, né? Eu uso a minha Bíblia também, até, por favor, que o cordeiro apareça e eu diminua. O objetivo não é estimular vocês a estudarem, né? Mas a minha Bíblia, ela é toda anotada, porque eu gosto de entender onde estão os links, né? E aí você pega qualquer página da Bíblia que você abrir aqui. Então, olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Vê se é a minha Bíblia. Mostra, Carlinha, mostra a sua Bíblia para a glória de Deus. Anotada. Minha Bíblia é toda anotada também. Que bênção, cara, que bênção. Isso é bom. E aí eu quero que vocês continuem estudando, tá? Não deixa qualquer vento de agitação e de confusão dominar a mente de vocês. A verdade é que Cristo, ele sai como vencedor, e eu brincando no encontro passado, a Adriana e o filhinho dela estavam aí, né? E eu falei, como é que termina as histórias infantis, né? Sempre termina assim, e viveram felizes, né? Para sempre. Para sempre. O final de Apocalipse é felizes para sempre mesmo, com aquele que é eterno, né? Sim. Então, queridos, fiquem firmes em Jesus. Então é o Hamas, é o Hezbollah, é o Bitcoin, né? Cara, meu negócio é Bíblia. Vai ter muita confusão até lá, é só o começo. A gente nem sabe o que é tribulação ainda. Quando o bicho pegar, o Espírito de Deus, através do estudo da palavra, vai fazer você se lembrar de todas essas coisas que vocês estão estudando para tomarem decisão enquanto há tempo e oportunidade, tá? Então eu quero orar a Deus agora, pedindo uma bênção sobre a vida da Carla. Eu sei que a Carla é uma mulher de Deus, ela tem influenciado as mulheres, não só da Embaixada, mas de outras igrejas evangélicas ali em Balneário.
Eu sei que você ora por suas amigas, você ora por mim, que eu sei. E eu quero orar por você, Carla, pelo Toninho, por sua família. Amém. Eu fico feliz de ver a Bruna, uma jovem aqui, estudando com a gente, né? Ela sempre pega a Bíblia ali, anota. Ela é de Balneário também, né, Bruna? Você também é de Balneário, né? E a gente Sim. fica feliz. Que bacana. E eu fiquei feliz hoje que a Dani e o Bruno, aquele casal lindo ali, gente, ó, eu conheci a Dani quando ela ainda era solteira, ia lá na Nova Morada, né? Você é enfermeira ou é psicóloga, nutrição? Que área que você é, Daniela? Farma. Ah, é farmácia, é da área de farmácia. E o Bruno também é da área de saúde, Bruno? Sou engenheiro de alimentos. Engenheiro de alimentos. E eles querem estudar, gente, para montar um grupo na casa deles de estudo de Apocalipse. E aí eu fiquei feliz de saber que eles queriam aqui e tal, e a gente vai trocando ideia, vai um aprendendo com o outro. Não tenho vergonha de dizer que sempre estou aprendendo coisa nova, a Bíblia é infinitamente sábia para a nossa pequenez intelectual. E eu louvo a Deus porque todo dia eu aprendo uma coisa nova ao estudar e com as perguntas. Sim, Carla? Ô, Jackson, só para deixar aqui, né, que sim, eu fiz parte bastante anos da embaixada, porém, como eu queria mais, era o estudo bíblico, a verdade bíblica, né? Então, eu gosto muito dos pastores lá, são amigos, são irmãos. Elas me chamam, a pastora Zuleide e o pastor tá lá, me chamaram quando fizeram 80 anos, tudo. Porém, eu quero pregar o evangelho vivo e não o evangelho da prosperidade, porque nós precisamos do evangelho vivo, real e verdadeiro. Entende? Então, eu tenho agora, eu estou mudando de igreja e eu tenho agora o grupo de mulheres grande, sim, vou abrir agora essa semana mais auxílio a outras mulheres. Perfeito. Mas o que eu quero seguir agora é só a verdade. Só a verdade. Amém, amém. Eu fico feliz, viu, Carla? Eu vejo essa sinceridade em você desde o começo. Desde o começo. Eu lembro da Giovana, que eu tenho amizade, a Ali, todas as meninas, a Joane, a Marlene. Quando eu lembro delas, eu lembro de você sempre sincera, chegando cedo, anotando sua Bíblia. Continue assim, minha irmã, porque Deus tem um plano com você, tenha certeza, tá? Amém. Nós vamos orar aqui. Eu vou pedir para a Pingo, a Dailma, se ela puder orar por nós. Eu não sei se ela está com o microfone aberto, a Dailma. Fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre todos nós e sobre a Carla também, com ela, sobre a Daniela e o Bruno, que querem montar uma turma na casa deles. Pode ser? Vamos orar. Bom. Posso só falar de amanhã? Meus queridos, pode sim. Ô, Pingo, só um minuto. Vocês viram que eu estou num lugar diferente aqui, gente? Sim. Ali é o piano, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Eu estou vendo a pontinha do piano lá. Aqui eu estou aqui em São José dos Campos, no lugar onde a gente dá estudos bíblicos, aqui com a Pingo, né? E aqui, esses são... Lá da... Acho que cortou o sinal dele. Já conhecem, não? O gráfico eu tenho. Que eu fiz. O gráfico eu tenho. Hã? Tenho. Você tem, né? Ah, tá. E aqui a gente estuda a Bíblia há muito tempo. Aqui muitas pessoas se batizaram aqui. E eu queria convidar vocês, se puderem, achar no Instagram, Pingolândia. PG Pingolândia. PG.Pingolândia. Vou procurar. Isso, olha porque aqui, aí... Jackson, ó. Olha, esse mesmo, código aberto. É o diagrama. Obrigado, Carla. De nada. Olha só, eu vou mostrar aqui rapidinho, até para vocês verem. Segue lá, porque tem vários estudos já lá que a Pingo dá. É esse aqui, tá? Ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Opa. Pingolândia. Aqui, pronto. pg.pingolândia, tá? Aí aqui os estudos, inclusive, Daniela, você pode pegar aqui, tem muito estudo já de Apocalipse na ordem, e aqui aparece o pessoal, tem o Robson Aleixo, Rodrigo Silva,
o Vanderlei, um monte de gente aqui recomendando estudar na Pingolândia aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, eu clico aqui num estudo, que é esse aqui, ó, aí tá lá a Dailma aqui ensinando o pessoal e tal, e são normalmente instruções de 1 hora, e já tem um resumão ali bem prontinho. Amanhã, Pingo, vai ter o quê? Fala, e depois já a hora que eu já falei demais. Tá bom. É que amanhã o Jackson que vai estar dando o estudo na Pingolândia, né? E ele vai falar um pouquinho justamente sobre o que muita gente está curioso de saber, que é um pouco sobre a guerra em Israel, não especificamente sobre a guerra, mas sobre o papel de Israel na profecia e sobre a visão escatológica da teoria da dispensação. E então, assim, vai ser um assunto bastante interessante. Se vocês quiserem acompanhar aqui com a gente, estão todas convidadas. O Jackson mostrou ali, cortou, viu? Na hora que você estava mostrando ali, porque eu acho que foi a internet, né? É Internet. que a gente tem alguns materiais didáticos ali que a gente usa, mas se vocês quiserem seguir a gente aí e acompanhar nossos estudos, dar um apoio, né? O Jackson vai estar aí amanhã também, 8 horas que começa, às vezes atrasa um pouquinho, mas a partir das 8 ali vai começar, tá bom? Agora dá para ver, né? É a estátua que Nabucodonosor sonhou. Vamos lá, vamos orar então. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da tua palavra. Obrigada por tantas pessoas aqui sedentas, porque é muito bom, Senhor, compartilhar a tua palavra com pessoas que também querem aprender como nós. Obrigado, Senhor, porque a gente sabe que isso não fica só aqui. Temos pessoas como a Carla que tem divulgado a tua verdade. Temos também esse casal que quer montar um grupo na casa deles, que o Senhor possa abençoar para que essa mensagem, Senhor, seja espalhada cada vez mais, para que o Senhor possa voltar logo Amém. e nos libertar desse mundo de pecado. Obrigado, Senhor, por essa noite, esteja com cada família, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Queridos, obrigado, Deus abençoe vocês. Um abraço no coração, durmam em paz e confie naquele que é o príncipe da paz. Amém. Amém. Jackson, manda para mim, eu peguei até o 3 os PDFs, por gentileza, se tu tiver. Mando sim. Que eu quero apostilar para poder dar aula. Tá bom, ótimo, ótimo, fico feliz. Legal. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.